Olá, continuo me chamando Armando. Muito bom estar de volta depois de um tempo de descanso, preparado para a batalha e para adorar o Senhor junto com os irmãos. A despeito de estar distante, aqui e acolá, a gente estava conectado com o que estava acontecendo aqui em Fortaleza, no mundo, os meteoros caindo por aí, fogo pegando em um bocado de lugar, Papa renunciando, E assim, a gente vai ouvindo também das coisas boas que Deus vai fazendo e tem feito no meio de nós. Eu queria só reforçar, antes de a gente entrar no nosso texto, que esse programa do Summit, que tem um nome estranho, mas é de verdade uma mini conferência feita em telões, vídeos, são grandes preletores que companhias, empresas, líderes no mundo inteiro pagariam uma fortuna para ouvir essas pessoas, não só pelo currículo, mas também pela vida. Algumas pessoas preciosas, como a Condoleezza Rice, a ex-secretária de Segurança dos Estados Unidos, que é uma mulher de Deus, e tem outros grandes nomes que você não se envergonharia de levar nenhum amigo descrente para um evento como esse. Só avisa que é através do telão, para não pensarem que é ao vivo. Então vai ser nessa próxima quinta à noite, sexta à noite e sábado o dia inteiro, conforme está aí no seu boletim. Convide um amigo descrente, é uma boa oportunidade para você levar alguém, mesmo não evangélico, para ouvir o que eles vão ouvir. Vai ser impactante. E também gostaria de estimular a liderança da IBC, aliás, toda a igreja. Quem não participou, corra para participar, porque vale a pena. Vamos abrir em Números, livro de Números, capítulo 23. Capítulo 23 de Números. Bom, nós estamos começando aliás, o ano já começou, mas parece que tudo começa depois do carnaval, Então eu continuo super feliz que esse é um ano muito especial. Eu resolvi honrar o meu Deus pelo fato de eu completar esse ano 60 anos de idade, lá no finalzinho. Em março agora, faz 30 anos que eu comecei aqui nesta igreja, no dia 1º de março de 1983, numa comunidade bem pequenininha, e pela graça de Deus, Jesus tem honrado esses 30 anos de ministério, cuidado de nós de uma forma muito especial, me dado uma igreja que tem cuidado de mim com muito carinho, uma família também abençoada, a minha amada esposa que está ali, cada vez mais bonita, e minhas 2 filhas, agora netos também. Então eu acho que é um ano interessante. Eu não sou muito festeiro, nem gosto muito de festa de aniversário, mas esse ano eu resolvi inverter a lógica e dizer para todo mundo que é possível chegar aos 60 anos de idade como se estivesse começando tudo de novo, com a alegria e o entusiasmo de servir Jesus com todas as minhas forças. Eu acho que foi o Asaf que compôs uma música muito interessante. Eu ouço, ainda hoje eu ouvi, quase todo dia eu ouço, falando sobre quando eu penso que eu já fiz de tudo, quando eu penso que eu já passei por tudo, o Senhor me diz, ainda há muito mais. E é emocionante. Não vale a pena viver para o cônjuge, não vale a pena viver para o patrão, para o país, para o presidente, para o político, para o empregado, para o amigo. Mas quando você foca a sua razão de viver em Jesus, cada dia é um novo dia, cada ano é um novo ano. E vale a pena viver por Ele, para Ele e para a glória dEle. Então nós vamos ver muitas coisas ainda pela frente, muitos milagres de Deus, muita ação de Deus. E a todos que estarão focados em Jesus, bem-vindos, Nós vamos juntos ver muito do que Deus vai fazer. Eu convido vocês a ficarem em pé, a gente vai fazer uma leitura. E este ano também, além do ano especial, é um ano que a gente tem recebido como
liderança da IBC, muitos convites para ajudar igrejas e abençoar outros irmãos, outras lideranças. Então, este ano vai acontecer muito de eu estar indo e atendendo alguns convites que normalmente eu não atendia no passado, porque eu entendo que é um momento especial de Deus na história desse país, da gente marcar presença e mostrar que é possível viver um cristianismo sério, é possível viver um testemunho verdadeiro de Cristo, de ter uma comunidade viva e relevante. E assim vai acontecer ao longo do ano, algumas dessas saídas, né, interessantes. Isso foi até bom, porque eu ouvi rapidamente, a internet caiu, num culto aqui, vocês falando sobre o fato de que, quando vocês vêm para esse culto, vocês não vêm para me ouvir. Eu espero que vocês venham aqui todas as vezes, para ter um encontro com o Senhor Jesus, com o Espírito de Deus, que está presente em todo o lugar que nós nos reunimos em seu nome. E a despeito de quem esteja aqui, de quem vá pregar, de quem vá falar, Deus sempre tem uma palavra que transforma a nossa vida. É por isso que eu gosto de ouvir pastor Alcimor, pastor Zé Edson e outros preletores que aqui vêm e passam, porque sempre tem uma palavra de edificação para as nossas vidas. Então, Números, capítulo 23, é um livro bastante interessante. E a pregação de hoje, como eu estou destreinado com o tempo e com tudo, né? Se eu não terminar, nós vamos continuar na semana que vem, combinado, né? Balaão disse a Balaque. Quem são esses dois personagens? Balaão é um profeta gentio, pagão. Ele não é um profeta de Israel. Balaque é o rei dos Moabitas, que, tendo medo da ameaça que Israel representava para eles, sendo Israel o povo de Deus muito numeroso, e tendo ele ouvido falar dos grandes milagres que Deus operara, tirando o povo do Egito, esse povo vinha em direção à sua terra, ele teme o que iria acontecer a eles. E ele então convoca um profeta para amaldiçoar o povo de Israel, porque ele sabia que alguma coisa tinha que acontecer, senão ia ser fatal o triunfo de Israel sobre a nação de Moabe. Então Balaão disse a Balaque, o profeta falando ao rei Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar, eu lhe contarei. E foi para um monte. Deus o encontrou. E Balaão disse: preparei 7 altares, em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê-lhe essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo, ou esta mensagem: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha, pronuncie ameaças contra Israel. Como amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem o Senhor não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó, ou o número da 4ª parte de Israel? Morra eu a morte dos justos, e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los. E ele respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Olha mais na frente, no verso 17, ele voltou e encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. De novo, Balaque perguntou-lhe: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou este oráculo, o segundo oráculo:
Levante-se, Balaque, e ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, eu não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. Vamos parar aqui. Senhor, que o teu povo hoje ouça o que a tua palavra diz, creia na bênção que o Senhor já proferiu, creia naquilo que o sangue de Jesus conquistou na cruz há 2000 anos atrás, e para que não vivamos mais à mercê de impressões, do que significa ser ou não ser abençoado, amaldiçoado ou não amaldiçoado. Senhor, que o teu povo, firmado na tua palavra, prossiga em triunfo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que se tornou maldito por nós, para que a bênção divina estivesse sobre nós. Contra a vida do teu povo não vale encantamentos, bruxarias, magias, ou o que quer que seja. Não pela declaração de qualquer mortal, mas porque tu és Deus, soberano Senhor, dono do universo, que nos ama incondicionalmente. Firma, Senhor, os pés desta congregação, para que a gente não ande à deriva, Senhor, buscando em homens, profetas, pastores e sacerdotes a afirmação humana, a manipulação, mas acima de tudo, Senhor, que o teu povo aprenda a estar firmado na verdade, que é a tua palavra, o teu filho Jesus, contra a nossa vida, contra a tua igreja, contra o teu povo, não vale, não vinga nenhum encantamento. Para a glória do teu nome, nós declaramos isso, cremos nisso e celebramos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Aplaudam o Senhor pelo que vocês acabaram de ouvir. Ele é digno. É assunto pesado esse, né? Verdades e mitos sobre bênçãos e maldições. Preste atenção. Praga, maldição, feitiço, bruxaria, amarração, mandinga, trabalho mal olhado. Minha mãe costumava colocar um galinho de arruda aqui quando eu era pequenininho. E ela dizia que quando o galinho de arruda murchava é porque o mal olhado foi absorvido, foi embora. Palavras e pensamentos negativos parecem que fazem parte hoje de um mundo de horror, capaz de provocar aos mais corajosos dos seres humanos uma espécie de medo, um frio na barriga. Bruxaria, feitiçaria, mandinga, palavras de maldição. Bom, os videntes de plantão oferecem trabalhos que são capazes de anular essas coisas. Alguém gostaria de conhecer alguns desses vilões? Aliás, são eles que poluem os postes de Fortaleza. Era muito fácil, né? Se a nossa prefeitura quisesse ir atrás destes que colocam lá, tiramos mal olhado, devolvemos não sei o quê, quebramos não sei aonde e assim por diante. Até na internet está cheio. Eu dei uma olhada num site, que horror.
Mas o que de fato é verdadeiro ou não nesse mundo de esoterismo, misticismo, espiritualismo, que é verdadeiro ou não? Bom, tirando aquilo que faz de conta, né, os aproveitadores de plantão, é bom que vocês saibam, como crentes em Cristo Jesus, que essas manifestações espirituais, elas existem de verdade. E elas não podem ser descartadas. A Bíblia, começando por ela, que é a nossa única regra de fé e prática, e eu quero pedir licença aqui às pessoas que não são evangélicas para compreenderem que a nossa visão de mundo, a nossa cosmologia está baseada no que esse livro diz. Se nós não acreditássemos nele, nós não teríamos razões para estarmos aqui falando, crendo, cantando e vivendo em função de um Deus que não existe. Mas, pensando sobre essas manifestações espirituais, ponto 1. A Bíblia é cheia de manifestações provocadas por entidades espirituais. A Bíblia os chama de espíritos malignos, anjos ou demônios. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, verso 2, diz o texto que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, inclusive Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Ou seja, Jesus, quando andou aqui, lidou com essas questões paranormais, espirituais, de uma forma muito clara, muito evidente. As manifestações aconteciam naquela época como acontecem ainda hoje. Porque a despeito da gente viver num mundo chamado secular, onde as pessoas querem matar qualquer tipo de manifestação espiritual, em verdade, muitos querem anular o cristianismo e abrir sua vida e seus corações para outros tipos de manifestações. Talvez orientais, vindas de outras nações ou locais, quem sabe. Outra coisa importante, os fenômenos sobrenaturais de incorporação, ou seja, espíritos quaisquer que assumem o corpo humano, não são alheios ao conhecimento comum. Essas coisas acontecem de fato. Eu estava de férias quando fui convidado para participar de um programa que o pastor Zé Edson esteve lá e nos representou muito bem, falando exatamente sobre essas manifestações, que hoje recebe do governo uma espécie de chancela folclórica. As religiões afrodescendentes, ou os que são descendentes da África, têm nas suas religiões afros as manifestações dos diversos espíritos e das diversas entidades. E isso hoje, a sociedade aceita isso normalmente, é uma coisa que não pode nem ser criticada mais. Os atabaques, as baianas que rodam, e os espíritos que encarnam. E eu tive o privilégio ou desprazer, ou sei lá o que, mas Deus de qualquer maneira me deu essa experiência quando eu era jovem. E meus pais, como eu já disse várias vezes aqui, sendo de origem espírita, eu conheço por ter estado lá. Não estou falando como um evangélico alienado que nunca viu, nunca foi, nunca entrou e nunca se viu de frente, ou nunca se deparou com uma entidade. Isso já aconteceu inúmeras vezes na minha vida. E não é um fato que só eu conheço. É normal e toda a sociedade conhece, sabe que essas coisas se manifestam. Então esses fenômenos acontecem nas sessões de mediunidades, nos terreiros, nas psicografias, quando indivíduos escrevem coisas que outros de outros tempos, de outras eras, estão comandando, as adivinhações e até as curas espetaculares. Eu me lembro, na minha época, a época dos meus pais, o famoso médium Zé Arigó, o curador da faca enferrujada. Existem fotos concretas
daquele indivíduo colocando uma faca enferrujada no olho de alguém para fazer uma cura de catarata. Inclusive, reportagens e fotos que foram para o mundo inteiro, a fim de que cientistas ou pessoas estudiosas da religião pudessem constatar que fenômeno era aquele. Uma tesoura enferrujada tirando um cisto. Operações que qualquer médico, qualquer cirurgião estudioso ficaria estarrecido de saber como é que esse negócio de fato acontece. José Pedro de Freitas, Fazenda do Fria, Congonhas do Campo, 18 de outubro de 1922, nasceu o médium brasileiro Zé Arigó, simplesmente conhecido como Zé Arigó. Ele desenvolveu as suas atividades paranormais em Congonhas do Campo durante 20 anos. E pasme, diariamente ele curava cerca de 300 pacientes. 300 pacientes. E daqui do ponto de vista religioso e do ponto de vista até da inteligência cristã, vocês que estão me ouvindo, preste atenção. Nem tudo que funciona é de Deus. Entende? Não é porque funciona que é certo. Não é porque acontece que é de Deus. Esse tipo de racional faz com que as pessoas não tenham nenhum parâmetro para distinguir o falso do verdadeiro. Porque quando Moisés operou os grandes milagres das pragas do Egito, os magos do Egito fizeram exatamente a mesma coisa. E nem por isso eles são autenticados na Bíblia como verdadeiros. Tem muito crente iludido e que vive de emoção, que anda por aí dizendo: pastor, mas eu vi, aconteceu, eu estava lá, foi comigo. Mas, meu amigo, isso não quer dizer que está certo. Nem quer dizer que a origem é verdadeira. Porque antes da ação e do fato testemunhado, existe um parâmetro. Porque a própria palavra de Deus diz que o inimigo de Deus se transforma em anjo de luz. Ele é ministro de justiça, ele é capaz de fazer o que é bom e o que é certo. O diabo jamais faria uma coisa para lhe enganar que fosse tão horrível e tão feia que você sairia correndo. Todo engano parece uma verdade, é ou não é? Então, atenção. Outra coisa, é a visão bíblica de mundo que nós temos, baseado na palavra de Deus, que em primeiro lugar diz o seguinte: o mundo inteiro jaz, morre, está sob o domínio do maligno. Eu não posso fazer nada. Se Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, deu a ele regras de obediência, se o homem desobedeceu, caiu, se voltou para Deus e se submeteu a um anjo caído, a fim de que ele fosse o príncipe deste mundo, o Deus desse século, o dono de tudo que está acontecendo aqui ao nosso redor. Vocês podem não acreditar, mas por que não se acaba com a criminalidade? Por que a desigualdade social continua? Por quê? Você acha que é só uma questão de economia? As castas da Índia continuam lá, no país em que os alienados ocidentais vão, porque lá tem um karma, uma coisa linda, tem um astral. Que astral é esse? Que não alcança as camadas mais pobres da sociedade e não invertem a lógica social daquele país. Porque o príncipe da potestade do ar continua subjugando as pessoas naquilo que é mal. E não há governo, não há dinheiro no mundo, não há poder no mundo que consiga exterminar, acabar, inverter essa lógica de uma vez por todas. Parece-me que as coisas continuam de mal a pior. Porque o mundo está entregue a uma mentalidade demoníaca que quer você não acredite, quer você não acredite, ela funciona, ela está aí. Mas a Bíblia diz que é exatamente o maligno com o domínio e o controle do sistema e da raça humana. O mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19.
E aí o seguinte, em Efésios 2:2 também diz que nós, outrora, costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem, segundo o príncipe deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, eu fui um menino jovem, subjugado a um esquema demoníaco. E eu não tinha forças para sair dali. A droga, a bandidagem, seja lá a mentira, o suborno, a injustiça, tudo isso teve mais força na minha vida, até que Jesus entrou. Mas a Bíblia descreve que quem não está subjugado ao domínio e ao poder de Jesus, está debaixo de um domínio e de um jugo demoníaco. É bem simples. Também o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo 4:1 que nos últimos tempos alguns irão atrás de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E talvez a pior coisa que eu diria é o chamado analfabetismo espiritual. O que quer dizer isso? São os analfabetos espirituais. Como é que eu constato isso? João 8:32. Jesus disse, se vocês conhecerem a verdade vai vos libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você acha que sabe e não sabe, você é escravo. Você se submete com facilidade. O cristianismo que prevaleceu no Brasil foram 500 anos de ignorância, porque o povo não tinha acesso a essa palavra. Então nós vivemos uma religião do eu acho, eu penso e do sentimento. Eu me sinto bem, então está tudo bem. Tudo bem? Nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade nos liberte. E no que diz respeito às entidades espirituais e às manifestações espirituais, nós também precisamos de um conhecimento da verdade, para que aí sim a verdade nos faça livres e libertos em Cristo Jesus. Quando a ignorância espiritual acontece, não só no mundo sem Cristo, como muitas vezes nas nossas próprias igrejas, nossos irmãos em Cristo, o que acontece é que aí o diabo faz a farra espiritual, aí ele faz o carnaval que ele quer, ele assume o corpo e a vida das pessoas, e elas se entregam quando buscam fora de Deus o bem ou até o mal. Essas entidades, elas manipulam os seres humanos entregues a elas. Eu testemunhei isso em terreiros, fora do terreiro, em sessão espírita, fora da sessão espírita, em lugares que vocês nem possam, nem imaginam. Deixe-me dar um exemplo do que acontece. Nós somos seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Temos um eu criado por Deus, capaz até de rejeitar aquilo que o diabo nos oferece, em parte. E quando nós vamos para esses lugares onde o inimigo de Deus diz que arrumou um alívio, uma entidade menor é subjugada por uma outra entidade maior, e isso acontece com a tal do desenvolvimento da mediunidade, uma entidade maior, um espírito superior, subjuga o espírito inferior, você tem uma sensação de alívio, mas não demora muito, aquela pessoa é de novo submetida a um sofrimento, a uma loucura. Olha a história. Como é que isso acontece? Bíblia. Mateus capítulo 12, versos 43 a 45. Presta atenção nesse texto. Está dando para ver essa letrinha? Eu achava que aquela quadradinha era melhor, né? Semana que vem, acho que a gente melhora. Quando um espírito imundo sai de um homem, aqui está o homem, carcaça, ser humano com vontade própria. Ele se submete a um espírito para conseguir algo, para fazer algo. Ele coloca a sua mãozinha ali para ler, ele olha os seus prognósticos, ele quer adivinhar, ele quer que um amor volte, ou ele quer descobrir o que está acontecendo, ele vai e se submete a um espírito, para que aquele espírito haja por ele e nele. Então olha o que acontece. Às vezes esse espírito imundo, ele sai da pessoa, incorporou, depois saiu.
Mas o texto diz que ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não encontra. Aí ele diz o seguinte: voltarei para a casa onde saí. Qual é a casa? Corpo. E aí o que ele diz? Chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida, em ordem. Está lá, casa vazia. Então ele traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, entram e passam a viver ali. E o resto? E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a esta geração perversa. Eu vi isso acontecendo de monte. O espírito guia fulano, subjuga o espírito outro, o cara está lá incorporado, recebe um passe, o espírito baixa no guia, o guia vai lá, consegue subjugar aquele outro espírito, tira, limpa, cura, lava, traz, resolve o problema. Você quer dinheiro? Você quer fortuna? Você quer sucesso? Pergunte aos artistas, que são um dos maiores frequentadores desse tipo de barganha espiritual com as entidades. Você obtém o que você quer. Nós tivemos casos e casos aqui na nossa igreja de pessoas que eram acostumadas a fazer isso nos meios artísticos. O espírito então sai daquela pessoa, daqui a pouco entra outro, pior, um é subjugado pelo outro. Ou então esse exorcismo evangélico que acontece, esse espetáculo que muitas pessoas gostariam que acontecesse aqui na IBC, que é para dar status para o pastor, quem sabe o pastor ia virar um pastor mais poderoso. É que os indivíduos fazem o exorcismo, o diabo sai, o espírito sai, mas não entra nada ali. Aquele indivíduo vai embora, você achou que foi espetacular, e quando aqueles espíritos vagam e voltam, trazem outros piores, e aquela pessoa fica num estado pior do que aquele primeiro estado, quando ela esteve lá, numa sessão de descarrego, que trouxe espetáculo para muita gente, que gente ficou brincando com o demônio, que fez um espetáculo público, mas acabou não resolvendo o problema da pessoa, de jeito nenhum, não resolve, porque não é assim. Qual é a solução, neste caso? Queridos, desta forma que eu estou descrevendo aqui, que o texto descreve, a hierarquia angelical decaída funciona através de manifestações ditas espirituais. São afros místicas, esotéricas, com o intuito de escravizar o ser humano sem Cristo, sem conhecimento do Pai e sem o poder do Espírito Santo. O que é que o texto diz em João 8,36? Se, pois, o Filho, Cristo Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Sabe o que quer dizer isso? Deixa Jesus entrar na vida de um indivíduo. Se for para realmente você clamar pelo nome de Jesus, e não precisa ser pastor, não precisa ser ninguém, não precisa ser nenhum espetáculo público, num culto qualquer, porque isso vira um showzinho de expulsa demônio. Em nome de Jesus, trema nas bases, mas onde você vira uma manifestação espiritual, clame pelo nome de Jesus, sabe o que vai acontecer? O demônio vai sair correndo. Agora, em seguida, aquela pessoa lúcida, em sã consciência, que já não tem as vozes estranhas, já não se manifesta como esses outros espíritos que tem por aí, aí essa pessoa abre a boca e ela diz: eu recebo Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A partir daquele momento, o Espírito de Deus toma a chave da casa, entra na casa, lacra, fecha, e nenhum demônio, nem o diabo, nem Satanás tem poder para entrar de novo ali. Acredita? Sabe por quê? Quando conhecemos e nos entregamos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, um poder infinitamente superior assume o controle desta casa. Automaticamente toda entidade é expulsa. Toda entidade, toda influência maligna é quebrada.
E de uma vez por todas, todos os pactos e todas as legalidades diabólicas são anuladas pela presença do nome de Jesus. 1 João 5,18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Não. Queridos, por isso que agora nós somos filhos de Deus, livres para viver na verdade e sob o senhorio de Cristo. Por isso a Bíblia diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vocês agora são templo do Deus vivente, como ele disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo, 2 Coríntios 6,16. Então, em que contexto um crente poderia ser tentado ou possuído? Tentado sempre que houver desobediência. O diabo não entra, o diabo não ousa chegar na sua vida se você não der a legalidade que ele precisa. E a legalidade chama-se desobediência ao mandamento divino. Você desobedece e ele diz: opa, vamos fazer uma aliança. Você está me chamando para uma parceria. Eu não posso lhe tomar, eu não posso lhe destruir, eu não posso entrar em você, mas eu posso fazer uma sociedade. Vamos junto? Agora, crente possuído não existe. Porque é uma incoerência você achar que alguém poderia entrar numa casa dominada pelo Espírito Santo, manietar o Espírito Santo e assumir o controle, tirando o Espírito Santo de lá e fazendo com que esse mesmo Espírito Santo pedisse licença para voltar. Qualquer pessoa que, tendo frequentado uma igreja, tendo sido membro de uma igreja, tendo falado abertamente que Jesus é o Senhor, se essa pessoa passar por uma experiência de possessão demoníaca, ela nunca conheceu Jesus. É como Jesus disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Então, atentem, irmãos. Ah, mas eu fui numa igreja ali, eu vi um bocado de crente que ficou possessa. Você viu o quê? Você viu o diabo tomando conta de pessoas. Você não viu o diabo tomando conta do templo do Espírito, porque ele não tem poder para isso. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É bíblico. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, tentado, sim. Oprimido, sim. Pedro foi. Possuído, jamais. Deus deu ao próprio diabo uma coleira para ele chegar perto de Jó, mexer com ele de todo jeito, mas não pode mexer na vida dele, porque a vida dele me pertence. O Senhor não permitiu. Então, um crente em Cristo Jesus, quando ele sai debaixo da cobertura do corpo de Cristo e fica andando por aí, dizendo que é do reino, que é não sei de onde, ele se submete a uma ação demoníaca fortíssima na vida dele, mas ele jamais será possuído. É possível que Deus o arquive, mas ele não é possuído. Isso que eu estou dizendo, meus amados irmãos, não é a experiência que diz, é a palavra de Deus que afirma. Eu fico com a Bíblia, enquanto as pessoas querem ficar com a experiência. E enquanto eu fico com a Bíblia, a experiência, a vitória, a certeza, estão garantidas em Cristo Jesus. E é por isso que eu não canso de dizer a vocês, desta comunidade aqui, guardem-se, firmem-se na palavra, para viver uma espiritualidade coerente, firmada na palavra e não em sentimentos. Bom, é nesse contexto que eu quero falar de bênção e maldição. Bora lá? Deus é um Deus de pacto, de compromisso. Deus é um Deus que estabelece meios legais para cumprir suas promessas com o seu povo.
Ele compromete a sua palavra e a honra, revelando amorosa e sublimemente como ele deseja de verdade abençoar os seres humanos. Olha que interessante, o pacto da promessa, da bênção começa com Abraão, 2000 anos antes de Cristo. Vamos colocar aqui a história, ó, como se o púlpito fosse a cruz do Calvário, nós vivendo aqui no ano 2013, certo? Aí você volta a história, ano zero da nossa era aqui, quando Jesus veio, morreu e ressuscitou entre nós. Aí nós voltamos aqui, 400 anos de silêncio, o último livro da Bíblia escrito. A gente volta mais um pouco para o tempo de Salomão, a época de Davi, o ano 1000 antes de Cristo. Voltamos mais um pouco para 1400 e pouco antes de Cristo. 2000 anos antes de Cristo nasce Abraão, o patriarca. Não tinha lei, não tinha sacerdócio, não tinha templo, não tinha nada disso. Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus e diz: sai da tua terra e da tua parentela, eu vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, Abraão. E a palavra de Deus diz que Abraão creu, e isso foi-lhe imputado como justiça. Abraão não tinha leis para obedecer, nem pequenas, nem grandes. Foi pela fé na promessa divina que Abraão foi justificado. Por isso que a Bíblia diz no Novo Testamento que nós somos filhos de Abraão pela fé, não pela lei, não pelo Velho Testamento cumprido. Porque quem cumpriu toda a demanda do Velho Testamento foi Cristo, ao se submeter na cruz do Calvário e ter uma absoluta obediência e ganhar o direito de conquistar o diabo, o inferno, a morte, tudo, para criar um novo povo, que não precisa mais se subjugar à lei do Velho Testamento, mas se subjugar a Cristo Jesus pela lei do amor e da fé nele. Ele cumpriu a lei por nós. Ele se submeteu. Então há 2000 anos atrás, olha o que diz Gênesis 2, 12, 2 e 3, eu vou fazer de você um grande povo, e te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra, todos os povos da terra serão abençoados. O que ele estava dizendo com isso? Que através de Abraão, a bênção de Deus poderia alcançar todas as nações da terra. Não quer dizer que todas as nações seriam salvas, mas quer dizer que todas as nações teriam a oportunidade de ouvir da promessa divina feita a Abraão, cumprida em Cristo Jesus. Se você for no Novo Testamento, vai ver a ligação entre essa bênção de Abraão e nós. Gálatas 3, 8, 10. Abram lá, ou mostra lá, por favor. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, que somos nós, não somos judeus. Primeiro as boas novas, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, dizendo sim, por meio de você todas as nações serão o quê? Abençoadas. Estão comigo aí, gente? Assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei, estão debaixo de quê? Ouviram bem isso? Os que ainda estão debaixo da prática da lei, tentando cumprir a lei para ser salvo, tentando ser justo com seus próprios esforços para serem salvos, eles continuam debaixo da maldição. Por quê? Olha o que o texto diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas aonde? No livro da lei. Sabe o que quer dizer isso? É porque a maldição foi impetrada ali, Monte Ebal, Monte Gerizim, bênção e maldição. Se você obedecer, bênção, se você não obedecer, maldição. Acontece que nenhum ser humano é capaz de obedecer à lei na sua integralidade. E por isso o homem, ao tentar ser justo com seus próprios esforços e depender da obediência da lei para ganhar a salvação ou o favor de Deus, ele já está fracassado
maldito, não tem saída. Por isso Deus enviou Jesus, o seu Filho, que foi obediente em todas as coisas, que não merecia morrer porque não desobedeceu, a morte não lhe era natural. E esse Jesus que veio e obedeceu toda a lei, ele se fez maldição por nós na cruz. Ele foi lá e disse: pelo meu povo, por aqueles que haverão de crer em mim, eu me submeto na cruz do Calvário e recebo toda a culpa para que eles sejam livres e libertos de qualquer maldição. Presta atenção aí, meu irmão. Para você não ficar agora querendo voltar para o Velho Testamento, cumprir a lei do sábado, querendo trazer a arca, querendo trazer os querubins, querendo trazer os serafins, querendo colocar estola sacerdotal, urim, tumim. Porque parece que as igrejas evangélicas não conseguem mais segurar a pessoa só pela pregação da palavra. Tem que inventar um mungango. E os crentes querem. Que tal a arca? Já viram nossas músicas? São todas focadas no Velho Testamento. São todas focadas a arca, o querubim, o santo, o trono, o não sei o quê, a veste, a orla, o manto. Tudo focado no Velho Testamento. Ei, acorda. Nós estamos no Novo Testamento, na nova aliança. Deus fez uma aliança com uma nação no Velho Testamento. Agora no Novo Testamento, Cristo Jesus abre uma aliança com um povo que não tem pátria. Nossa pátria está nos céus. Nossa Jerusalém é a nova Jerusalém que descerá dos céus. Nós não temos mais sacerdotes no nosso meio, porque todo o povo é sacerdote. Nós não temos mais um templo, porque o templo é vivo. E ele anda por aí, em todo canto, em todo lugar, sendo a manifestação do Espírito de Deus. Então preste atenção, porque esse é um ponto fundamental até na forma que nós encaramos a nossa teologia, a nossa forma de viver, a nossa fé. Bom, deixa eu falar sobre bênção. A bênção é uma declaração verbal que expressa o desejo de colocar alguém sob a cobertura, o cuidado e o favor de Deus. O termo deriva-se de uma palavra hebraica que quer dizer ajoelhar-se, porque normalmente a pessoa ao receber a bênção ajoelhava-se, dizendo: eu recebo. No Velho Testamento o verbo é barak, normalmente usado na voz passiva, ou seja, a voz é sempre assim: seja abençoado. Cuidado com essa história de que eu abençoo. Você abençoa coisa nenhuma. Quem é você? É que a palavra também é usada no Velho Testamento de uma forma muito informal, né? Pode significar tudo bem, vai bem com você, paz, legal, muito bom. Só que nós começamos a usar a palavra de uma forma deturpada, achando que algum homem tem poder para abençoar alguma coisa, como se ele fosse a origem da bênção. Por isso que a melhor forma de usar esse termo, como no Velho Testamento, é: Deus te abençoe, meu irmão. Entende o que quer dizer isso quando eu falo a diferença? Quando eu digo eu te abençoo, o bispo, não sendo pastor, não sendo bispo, não sendo apóstolo, não sendo papa, nada acontece. Porque o cara é especial. Aí você junta uma multidão para tocar, quer tocar no cara. Tem que tocar nele, porque, cara, é uma unção que vem, que é impressionante. A palavra é: Deus te abençoe. No Velho Testamento, a palavra era usada desta forma: é o desejo que a bênção de Deus venha sobre a outra pessoa. Amém? Então, mesmo que você disser: eu te abençoo, meu irmão, te abençoo, põe na tua cabeça, não deixa a tua cabeça ter outro significado ou dar outro significado ao termo. O Velho Testamento era usado para despedida, pelos mensageiros, uma saudação matinal. Então, mesmo que seja na transmissão de alguém superior, por exemplo, no Velho Testamento, o pai abençoava o filho.
O patrão abençoava o empregado, o sacerdote abençoava o povo. No Velho Testamento era assim, como uma espécie de transmissão da bênção por autoridade constituída sobre a sua vida. Mas lembre-se, a bênção vem dele para o outro, sempre de Deus. Ele é fonte de todas as coisas. Aí eu quero só enfatizar aqui de novo essa confusão antes da gente concluir. Entre Velho e Novo Testamento. O que é do Velho que ainda vale para hoje, o que é do Velho que não vale mais para hoje. Estou lendo um livro chamado Continuidade e Descontinuidade, da editora Agnus, de Feinberg, que mostra um pouquinho disso. Hoje tem essa manipulação e os nossos crentes assistem no rádio, ouvem nos DVDs, nos CDs, nos MP5, 10, 20, 30, eles estão ouvindo por aí, é só isso, essas afirmações que a turma faz, e que vai, que eu decreto, e que a arca, e nem o poder, e passa por baixo, e passa por cima, são todas afirmações do Velho Testamento. Tem hora que você tem a impressão que vai entrar no carro do crente, vai encontrar lá uma biga, aquelas carruagens de guerra, um escudo, uma espada, parece o Django espiritual. Vai sair atirando em todo mundo. Uau! E quanto mais notas de afirmação, melhor. Porque aí é que eu vou na estrada e vou rompendo, e vou quebrando, e nem o inimigo, e vou derrubando, e como Josué, e como não sei quem, e não sei o quê. Eu fico pensando, se a gente fosse pintar Jesus de acordo com essas músicas. Jesus seria um guerreiro. Fala um guerreiro moderno aí desses bem... Hein? Do videogame. Dá um nome aí. Porque eu sou da época do He-Man. Homem de Ferro. Hã? Sub-Zero? X não sei o que, não tem? Cara, você teria que pintar Jesus um cara bélico. E você vê o Senhor andando com uma mansidão, com uma humildade, com uma simplicidade que não combina nada. Sabe qual é o problema? Preste atenção, meus amados. No Velho Testamento, a partir de Abraão, Deus chama um povo para ser uma nação. Dentre todas as nações. E ele chama esse povo para conquistar uma terra que já tinha gente lá. E era para ir com a espada mesmo. E manda matar tudo. Já leu o Velho Testamento? Que você olha lá e diz, ai, eita, aí não, peraí. Então a bênção, a maldição, tinha como decorrência, vamos dizer assim, a conquista. Deus dizia, você vai ser abençoado, e aí você vai ter a lavoura correta, os animais, e não vai chover, e aí vai ser não sei o quê, não vai ter trovão, e a sua roupa não vai desgastar, a sua sandália, todas promessas materiais para um povo que se constituía como povo de Deus, como nação. Aí chega no Novo Testamento, Jesus está noutra esfera. Jesus diz para abençoar os que a amaldiçoam. Jesus diz, se bater numa face, dá outra. Pensou Josué fazendo isso lá em Jericó? Já pensou os soldados de Israel dizendo, fura aqui, que eu te dou a outra para você furar? Nada disso, Deus mandou ir para cima. Aí você incorpora esse negócio do Velho Testamento, fica acreditando e declarando coisas que o Novo Testamento não nos ensinou isso. E não nos dirige para isso. É uma distorção da teologia para manter o povo motivado numa guerra que não admite derrota, não admite perda, não admite doença, não admite tropeço, não admite choro, não admite roubo, não admite nada. E quando algo de ruim acontece na nossa vida, a gente pira. E quer culpar Deus, quer culpar o povo, quer culpar a igreja. Acho que vou mudar de igreja, porque naquela lá ninguém ia me roubar. O Velho Testamento traz revelação divina para uma nação escolhida. O Novo Testamento é um ajuntamento de pessoas sem identidade nacional. A bênção aponta para Deus como única fonte de favor. Agora vamos aqui no Novo Testamento, como é a bênção.
O Novo Testamento mantém a ênfase da bênção divina, porém agora sobre um ajuntamento sem identidade. A igreja faz com que o resultado da bênção seja mais espiritual que material. Em contraste com o profícuo uso do termo no Velho Testamento, a palavra abençoar aparece 10 vezes no Novo Testamento. O termo bênção só 17 vezes. O termo abençoado aparece 88 vezes no Novo Testamento, porém, principalmente nas bem-aventuranças. O Evangelho de João pouco fala sobre isso. Na igreja, o fundamento da bênção ainda se vincula à promessa feita a Abraão. Como disse, através de Jesus, a promessa agora cabe a nós também. Então, quais são as bênçãos prometidas para nós? Toda sorte de bênção espiritual nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Está lá em Efésios 1 e 3. Está lá em Efésios. E a maldição? Essa aí é que é. Deus amaldiçoou a serpente, amaldiçoou a terra, amaldiçoou Caim, amaldiçoou Noé, amaldiçoou seu filho. Mas o termo é quase exclusivo do Velho Testamento. No Velho Testamento a palavra arar é um termo hebraico pesado. No chamado de Abraão, ele diz: maldito aquele que te amaldiçoar. O contraste entre bênção e maldição aparece lá em Deuteronômio 27 e 28, que alguns crentes usam até para eles mesmos. Interessante uso, onde Deus promete amaldiçoar até as bênçãos do sacerdote, lá em Malaquias 2 e 2. Mas agora vamos lá, meus irmãos. Maldições são resultados de desobediência. As maldições a nós reservadas como desobedientes e alheios ao pacto abraâmico foram assumidas todas por Jesus. Ele se tornou maldição por nós. Gálatas 3,13, a fim de nos abençoar com o pleno e incondicional perdão de pecados. Não existe mais maldição sobre o povo de Deus chamado Igreja de Jesus. Entende? Jesus já assumiu. O texto é tão forte. Me ouçam, ouçam-me. Jesus se tornou maldição por nós. Está entendendo? Ele morreu por nós, quer dizer, em nosso lugar, para que nós pudéssemos ser livres e abençoados e não amaldiçoados. Olha o que o texto diz. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição. E agora é Gálatas 3, 10 a 14, né? Porque diz: maldito todo aquele que não persiste em praticar as coisas que estão escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, pelo contrário, quem praticar essas coisas, por ela viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Por isso, Efésios 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. E nós herdamos as promessas divinas feitas aos patriarcas. 1 Pedro 3,9, não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto, pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Fomos convocados por Deus para sermos bênção para o mundo. Aí sim, a sua vida, sua palavra, seu toque, seu evangelho, seu cuidado, seu abraço, sua transmissão da cura divina para a vida de qualquer pessoa é a bênção sobre a vida de outros. Para a igreja de Jesus, o Apocalipse revela o fim de todo estado de maldição. Já não haverá maldição alguma. Apocalipse 22, 3. No Novo Testamento, as bem-aventuranças são as bênçãos divinas. Para quem? Para os pobres em espírito, para os que choram, para os humildes. Ei, pensa num exército composto de gente desse jeito aqui. Olha aí.
eles são pobres em espírito, eles choram, eles são humildes, eles têm fome e sede de justiça, são misericordiosos, são puros de coração, são pacificadores e são perseguidos. Dá para entender, meu irmão? Os abençoados são aqueles que usufruem do incondicional favor divino como o próprio Jesus. Somos um povo abençoado por Deus, estamos sob as bênçãos divinas, por isso, nenhuma maldição sobre o povo de Deus. E voltando para o nosso exemplo bíblico no Velho Testamento, que eu leio para a gente encerrar, lembra de Balaão? No verso 8 do capítulo 23, ele diz: como eu posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças a quem o Senhor não quis ameaçar? Versículo 21, eu recebi uma ordem de abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Não há nenhuma desgraça contra Jacó, assim como não há nenhuma maldição sobre o povo de Deus. Não há nenhum encantamento, nenhuma magia, nenhuma bruxaria, nenhum trabalho, nenhuma mandinga que possa ser feita contra os servos do Senhor. Enquanto eu assisti aquela entrevista do pastor Zé Edson, me lembrei que anos atrás, um pai de santo lá no tal colégio Querigma hoje, foi lá na porta dizendo que eu ia morrer, porque os adeptos do centro de Umbanda dele estavam se convertendo e aceitando Jesus ali na IBC. Um dia que eu fui pregar num velório, um deles estava lá, aliás, um deles não, o próprio, dormiu do começo ao fim, um espírito de sonolência tomou conta dele. Ele nem me viu. Se ele foi lá para me matar, não deu certo. E ainda que me matasse, e ainda que eu morresse, a bênção de Deus está sobre nós. A bênção de Deus e não a maldição. Não vale, não cabe encantamento para quem tem e está em Cristo Jesus. Por isso, Balaão não podia fazer nada. Que loucura, você está mandando amaldiçoar quem Deus abençoou? Não dá, cara. Contra eles não vale encantamento, macumbaria, trabalho, não vale. Muito pelo contrário, quando o povo de Deus entra numa região, quando um filho de Deus nasce dentro de uma família, a bênção prevalece e a maldição vai indo embora, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Não se preocupe, Deus faz isso. Então deixe-me deixar uma palavra de advertência, e a semana que vem nós vamos trabalhar melhor esse texto. Mas presta atenção aqui uma coisa importante. Sobre tal do poder das palavras. Esse é outra enrolação evangélica. Há poder nas palavras. Isso quer dizer poder para quê? Para mudar o que Deus disse que sim? Para mudar o que Deus disse que não? Poder de quê? Há poder na palavra de? Não nas minhas palavras, nem nas suas. Uma mãe pode falar besteira contra o seu filho, aliás, não deveria falar, porque sua palavra, a sua boca, lá em Tiago, no capítulo 3, diz isso, né, que da mesma boca sai bênção e sai maldição, mas não é no sentido de mudar a sorte de ninguém, não. Mas é claro que uma mãe não deveria estar falando besteira para o seu filho, nem um pai deveria estar falando besteira para o seu filho, chamando ele de vagabundo, de não sei o quê, de seu inútil, seu isso, seu aquilo. O pobre vai acabar se convencendo que ele é isso mesmo, até o dia que entregar a vida dele a Jesus. E essa palavra maldita não terá mais efeito sobre a vida dele. Ele pode clamar pelo sangue e o poder de Jesus e ser absolutamente liberto daquilo, como muitos já foram aqui. Não vale. Então nada desse negócio de dizer que qualquer pessoa tem esse poderzão na palavra, de mudar a sorte de quem quer que seja. Quando na Bíblia o homem faz invocação, a fonte do poder explícita ou implicitamente é Deus. Daí tanto as bênçãos quanto as maldições são orações. Quando um homem fala, ele deseja que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Quando a divindade pronuncia bem ou mal contra alguém, presta atenção, o pronunciamento deve ser entendido como um decreto. Aí é que vem de Deus, em vez de uma oração. Quando o homem é o sujeito do verbo, berek, a divindade é o objeto, o verbo denota louvor. Porque em nenhum lugar da Bíblia há qualquer indicação de que o poder de Deus pode ser incrementado
por pronunciamentos e apelos humanos. Entende? Gente, Deus é Deus. Ele não pode ser manipulado pelas nossas palavras. Que bom, né? Nenhuma maldição, nenhuma condenação, nenhuma separação, nenhuma praga pode atingir os que estão em Cristo Jesus. Por isso, eu tenho um desafio para você. Talvez você está aqui hoje à noite, como é esse negócio de Jesus mesmo? Vou te explicar. Se você foi dedicado quando criança ao ídolo tal, B, C, D, você ganhou um nome de uma estátua, de um ídolo, porque não é nem o nome do personagem histórico. Se você foi submetido a alguma entidade, se você foi um frequentador de algum desses lugares, em que você submeteu a uma ação de um espírito estranho, que a Bíblia descreve como demônio, só tem um jeito para você. Hoje, agora, clama pelo nome de Jesus. E faz como aquela música. O tocador vai me ajudar aí já já. É aquela música que todo mundo canta. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Essa é só essa parte da música. Senão a gente vai ficar a noite inteira aqui cantando. Cara, é só isso. Percebe que tem espírito de prostituição? Tem espírito de prostituição? Espírito de enfermidade que te leva para baixo todo o tempo, espírito de engano, espírito de mentira, está cheio desses escritos na Bíblia. E se talvez a Bíblia fosse escrita hoje, nós teríamos os espíritos da droga, da adicção, da dependência química. Há vários espíritos na Bíblia, e muitos desses entraram na sua vida através dos seus pais, da dedicação que fizeram quando você era pequeno. E através dos anos, meus pais me levavam para o centro, meus pais me levavam para macumba. Ah, esse cara aqui vai ser um jogador de futebol. Não deu em nada, sou zero. Mas leva lá que ele fica bom, vai jogar na seleção brasileira. E tome banho. E tome entidade baixando e subindo e descendo e me empurrando para lá e para cá. Nunca entraram, porque eu como menino nunca criei. Mas rodearam muito. E eu fui levado para todos esses lugares, até o dia que eu entreguei a minha vida a Jesus. Diga: Senhor, os teus planos para a minha vida não serão frustrados. Eu não fui isso, eu não fui aquilo, eu não fui aquilo, eu não fui aquilo outro. Não foi porque a entidade A, B, B, C quis ou deixou de querer, mas porque o Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu serei aquilo que o Senhor me fez ser, teu filho, teu servo e nada mais. E eu quero desafiar você aqui hoje à noite. Entrega a tua vida a Jesus. Diga em alto e bom som, com um gesto, com palavras: eu confesso Jesus Cristo como meu dono, meu Senhor. Eu entrego a chave da minha vida, eu entrego a chave do meu coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra em tudo que eu sou, em tudo que eu faço, Senhor. Vem, Senhor. E toda maldição, toda palavra maldita, todo trabalho feito vai cair por terra em nome de Jesus. Amém? E aos crentes em Cristo Jesus, amados, vamos nos firmar nas palavras de Jesus, na promessa de Jesus. Vamos deixar de brincar com esses espetáculos circenses espirituais, que mais enfatizam o homem do que o próprio Senhor. Não tenham medo, vocês são livres, e não há praga, não há maldição alguma que possa prevalecer na sua vida. E se algum resquício eu tenho e você tem do velho homem, do velho Armando, seja lá do que for, lá do passado, sabe de uma coisa? O Senhor está transformando e mudando dia a dia. Ele está trabalhando com o seu Santo Espírito. Ele não parou não. Ele não me prometeu riquezas, mas Ele prometeu que o meu caráter poderia ser transformado no caráter de Jesus. Esse é o maior bem que alguém pode possuir. Deixar a mentira e falar a verdade. Deixar de ser ocioso e malandro e trabalhar. Deixar de ser injusto para ser justo. Deixar de ser infiel para ser fiel.
Esse é o maior patrimônio que o Senhor pode dar. Enquanto Israel estava conquistando o terreno, matando inimigo, derrubando os muros, mantendo guarda e plantando, e o gafanhoto para lá e o gafanhoto para cá, que tem crente até gafanhoto, ele pensa que tem gafanhoto levando a vida dele. Irmão, o gafanhoto é outro, é o gafanhoto da mentira, do engano, da malícia, da infidelidade, da preguiça, da falha de caráter, que o Senhor Jesus quer trabalhar em você. O único lugar onde você pode dar qualquer legalidade para o diabo trabalhar é a desobediência à palavra de Deus. Então não ignore o que Jesus te diz a cada dia. Aplica-te em aprender o que Deus tem para você. Vamos curvar a cabeça aqui no momento em oração. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nesse auditório hoje à noite, talvez lá pela internet também, ou lá na tendinha, que gostaria de pela primeira vez declarar que Jesus Cristo, a partir de hoje, é dono, Senhor, Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesse auditório? Levanta a sua mão, fica de pé, em nome de Jesus. Tem alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Coragem para ficar de pé hoje à noite? Deus abençoe. Isso é libertação. Glória a Deus. Tem mais alguém? Você vai rejeitar, pode rejeitar o nome que deram, o passe que deram, o que quer que tenham dado para você lá no passado. Rejeita agora e diga: eu quero Jesus na minha vida, eu quero uma vida nova em Cristo Jesus, eu quero ser liberto. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu não estou convidando você para aceitar a religião batista, a religião do pastor A, B, C, nem D. Estou convidando você a crer e confessar Jesus como seu dono, Senhor absoluto. Mais alguém hoje à noite? Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Mais alguém? Mais alguém? Hoje é noite de libertação. Vocês não podem enxergar o que está acontecendo nas regiões celestiais quando alguém entrega a sua vida a Jesus. Libertação. O inimigo preso em cadeias, sem legalidade nestas vidas que hoje se levantaram. Mais alguém? Não saia daqui sem a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, todos nós.